Saudações, sejam bem-vindos ao canal do conhecimento. A polêmica obra Origem das Espécies, do biólogo naturalista Charles Darwin, continua sendo motivo de debate no mundo inteiro. Para a religião, é difícil aceitar que um homem é um simples animal, como o gato ou o cachorro, né? Por exemplo, mas por outro, uma parte da ciência atesta ser verdadeira e dá seu total aval à teoria evolucionista das espécies. Hoje, vamos falar um pouco sobre Charles Darwin, o biólogo naturalista, mas depois da vinheta. Ok, muito bem, sejam bem-vindos ao canal do conhecimento. Desde já peço que deixem o seu like, se inscrevam no canal, né, para a gente continuar, né, chegando até mais pessoas. Bom, então, como disse, vamos falar de Darwin, né, e a sua grande obra, que é a teoria Origem das Espécies. Muito bem. Charles Robert Darwin foi talvez o mais revolucionário biólogo e naturalista que já existiu. Este cientista britânico fundou as bases da teoria moderna da evolução com seu conceito do desenvolvimento de todas as formas de vida por meio de um processo lento de seleção natural. Charles Darwin nasceu em Shropshire, é um nome um pouco complicado, Shropshire, Inglaterra, no ano de 1809. Né? Darwin foi o quinto filho de uma abastada e sofisticada família inglesa. Depois de se graduar na escola de Shrewsbury, né, em 1825, Darwin ingressou na Universidade de Edimburgo para estudar medicina. No entanto, em 1827, abandonou os estudos e entrou na Universidade de Cambridge, com o objetivo de se tornar ministro da Igreja Anglicana. Foi em que Darwin conheceu duas figuras que iriam despertar seu interesse pelas ciências naturais: o geólogo Adam Sedgwick e o naturalista John Stevens Henslow. Foi com Henslow que Darwin aprendeu a ser um observador meticuloso e cuidadoso dos fenômenos naturais e a ser um colecionador de espécimes. Depois de graduar-se em Cambridge, em 1831, aos 22 anos, foi convidado para viajar como naturalista a bordo do barco inglês de investigação Beagle. Por causa das boas recomendações de Henslow, Darwin embarcou sem pagamento numa expedição científica ao redor do mundo. A tarefa de Darwin no navio Beagle deu-lhe a oportunidade de observar as diversas formações geológicas. Em observação científicas, né, biológicas, em diferentes continentes e ilhas ao longo do percurso, bem como uma ampla variedade de fósseis e organismos vivos. Quer dizer que ele aprendeu muito com essas viagens, né? Em suas observações geológicas, Darwin se impressionou muito com o efeito que as forças naturais tiveram na forma da superfície da Terra. Por essa época, a maioria dos geólogos aderiu à teoria da catástrofe, que teorizava que a Terra experimentou uma sucessão de criações de vida animal e vegetal, e que cada criação tinha sido destruída, uma catástrofe
repentino, talvez por um levantamento da superfície da Terra. De acordo com essa teoria, a mais recente catástrofe, o dilúvio universal, eliminou toda a vida, exceto aquelas formas que se salvaram na arca, antiga arca de Noé. O resto poderia ser visto apenas na forma de fósseis. Do ponto de vista dos chamados catastrofistas, o nome é meio complicadinho, catastrofistas, né? As espécies foram criadas individualmente e eram, sobretudo, imutáveis. A teoria dos catastrofistas foi questionada pelo geólogo inglês Sir Charles Lyell em seu trabalho de 2 volumes, intitulado Princípios de Geologia, de 1830 a 1833. Lyell sustentava que a superfície da Terra estava sofrendo uma mudança constante, como resultado das forças naturais que operam uniformemente durante longos períodos de tempo. A bordo do Beagle, Darwin descobriu que muitas de suas observações se encaixavam perfeitamente na teoria uniformista. Notou, por exemplo, que certos fósseis de espécies pretensamente extintas lembravam sobremaneira espécies vivas na mesma área geológica. Nas Ilhas Galápagos, na costa do Equador, observou que cada ilha tinha sua própria forma de tartaruga terrestre. E essas diversas formas estavam relacionadas diretamente, mas diferiam na estrutura e nos hábitos de alimentação em cada uma das ilhas. Isso fez com que Darwin concluísse que estas espécies não haviam aparecido nesse lugar e que tinham migrado para Galápagos vindas do continente, de outras partes do continente. Darwin não percebeu naquele momento que os tentilhões das diferentes ilhas do arquipélago pertenciam a espécies diferentes. Ambas as observações originaram a pergunta para Darwin de possíveis cruzamentos entre espécies diferentes, porém similares. Depois de regressar para a Inglaterra, em 1836, Darwin começou a organizar suas ideias sobre a habilidade das espécies de se modificar. A explicação que encontrou de como evoluíram os organismos lhe surgiu depois de ler um ensaio do Princípio da População de 1798, de autoria do economista britânico Thomas Robert Malthus, que explicou como as populações humanas mantinham o equilíbrio. Malthus dizia que nenhum incremento na disponibilidade de comida para a sobrevivência humana básica poderia compensar o ritmo geométrico do crescimento da população. O último, portanto, tinha que ser verificado pelas limitações naturais, como a fome e a doença, ou por ações humanas, como a guerra. Darwin aplicou imediatamente o raciocínio de Malthus aos animais e às plantas, e em 1838 já havia elaborado um esboço da teoria da evolução, por meio da seleção natural. Durante as 2 décadas seguintes, trabalhou em sua teoria e em outros projetos da história natural. A teoria de Darwin só se tornou pública pela primeira vez em 1858, num documento apresentado junto com outros de Alfred Russel Wallace. A teoria completa de Darwin foi publicada somente em 1859.
com o nome de A Origem das Espécies. A obra ficou conhecida como o livro que abalou o mundo, pois era uma nova visão. O livro se esgotou no primeiro dia da publicação, e o mesmo ocorreu com as 6 edições posteriores, ou seja, foi um sucesso. Darwin foi eleito para a Sociedade Real e, em 1839, para a Academia Francesa de Ciências, para a Academia Francesa de Ciências em 1878. O grande biólogo faleceu em 1882. Ou seja, Darwin é um divisor de água. Por hoje, é só a gente falar um pouquinho de Darwin e da sua obra, Teoria da Evolução. Um grande abraço e até a próxima.